Olá, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo falando primeiro sobre terapia, né? Que eu sei que terapia é um privilégio. Hoje fazer terapia está muito mais acessível, né? Em comparação aos valores que eram antes, a falta de informação que a gente tinha, então hoje é algo muito mais acessível que antes. Hoje tem a opção de fazer online, não tenho dúvida disso. Mas ainda assim é um privilégio. Se a gente for pensar na população que pega vários ônibus, que chega em casa cansado, num pai, numa mãe de família, que tem muitos filhos para sustentar. Então, assim, seja pela falta de tempo, seja pela falta de dinheiro, geralmente as duas coisas. Então, eu entendo que é um privilégio, não é todo mundo, não está acessível a todo mundo, não é tão simples assim. Mas hoje em dia a gente tem alguns canais, inclusive online, tem alguns que fazem um valor, né, mais social, que eles chamam. Tem alguns sites e tem alguns profissionais mesmo que fazem de uma forma assim um valor só simbólico. Então existe essa possibilidade. Eu vou começar dizendo isso porque caso não tenha condição financeira, a questão do tempo é algo que tem que ser organizado mesmo, né? Não tem como eu chegar aqui e falar, acha um tempo na sua agenda, você tem que se organizar. Mas eu quero falar sobre como a terapia me ajudou. Foram dois momentos principais. Teve um momento que eu estava numa situação, talvez assim, na fase mais difícil da minha vida. Eu era uma pessoa extremamente angustiada, eu tinha muitos emaranhamentos, eu misturava muito o que era do outro com o que era meu. Então, os problemas dos outros eu queria carregar nas costas, eu queria resolver. E depois eu ficava com raiva e ressentida e injustiçada por coisas que eu mesmo carregava, né? Eu que falava, deixa que eu resolvo. E depois eu ficava chateada, às vezes até com a pessoa e também comigo mesmo, principalmente comigo mesmo. Por quê, né? Por que sobra pra mim, sendo que eu que buscava isso? Hoje eu tenho essa noção, mas na época eu não tinha. Eu não sabia exatamente o que era a minha vontade, o que era a vontade da sociedade pra mim, da minha família, o que era de fato o meu desejo. Eu tinha muita dificuldade, inclusive isso foi uma coisa muito tratada nesse primeiro momento da terapia, porque eu sequer reconheci o que era desejo meu. Então, se você perguntasse assim, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas era basicamente isso. Você gosta de sorvete de que sabor? Ah, meu marido gosta de abacaxi. Você tem vontade de ir para algum lugar, de conhecer algum lugar? Então, meu marido quer morar no Canadá. Ah, ele quer que a gente vá para os Estados Unidos. Então, eu não tinha a minha identidade, o que é importante para mim. E todas as vezes que eu gastou muita terapia assim, né? Quero dizer também como que eu comecei essa terapia. Essa terapia foi... Eu trabalhava num órgão público e nesse órgão tinha a possibilidade, né, ter um programa Bem Viver para os servidores, chamado Bem Viver, que tinha fisioterapia e tinha psicólogo. Tem outras também informações, mas na cidade que eu morava, no interior, eram esses dois profissionais que eu saiba eram esses. Então, foi um momento que eu não pagava, né? Então, assim, na época que eu estava, que como eu não cuidava de mim, eu não investia em mim, eu não fazia nada por mim, praticamente, e estava numa situação deplorável, se eu tivesse que tirar dinheiro do bolso para fazer terapia, eu sei que eu não faria naquela época, né? Então, é uma coisa que depois que você vê o resultado, que você já colheu, é igual a academia, né? Atividade física, outras coisas, é mais fácil você tomar a iniciativa ou você retomar. Mas quando você já não está se cuidando, né? Esse é um dos dilemas. Você já não está se cuidando, você já não se investe em você. Quando que vai ter esse insight de falar, peraí, eu vou pagar para alguém ouvir meus problemas? Às vezes a pessoa não quer nem falar, né? Muitas sessões eu só chorava. Então, assim, o meu primeiro contato foi esse. Por isso que eu falei da questão da acessibilidade, das condições. É um pouco difícil a pessoa tirar do próprio bolso. Por outro lado, para quem está em volta, às vezes a família quer ajudar, mas às vezes não tem condições financeiras. Ou mesmo se tem, depende minimamente. Mesmo que a família fale, olha, eu vou pagar sua terapia, se fosse o meu caso. Depende minimamente do desejo da pessoa, da vontade, pelo menos de melhorar alguma coisa. Então, assim, eu tinha essa vontade, eu sempre tive, isso eu nunca perdi, apesar dos pesares, mesmo na fase mais difícil da minha vida, eu nunca perdi essa vontade de querer melhorar, de buscar autoconhecimento. E eu buscava das formas que me eram acessíveis. E eu lembro que eu comecei a fazer e
a abordagem dela, eu não sei te dizer se é porque é o método dela, porque eu não entendo, não sou formada em psicologia, mas ou se era por causa da fase que eu estava passando, a abordagem dela era muito mais de acolhimento. E foi extremamente relevante para mim, foi assim, eu virei outra pessoa, eu comecei a observar as coisas de forma diferente, ela não confrontava, não me atingia, que eu acho que eu não estava forte o suficiente na época, né, pela situação que eu vivia, eu não podia, se ela chegasse e falasse, mas você fez isso e aquilo, eu iria acabar, não ia mais na sessão. Mas ela explicava mais ou menos assim, ela fazia por meio de perguntas, né? Então ela conduzia o meu entendimento. Então, através das perguntas que ela fazia, eu me perguntava também e ficava, verdade, então você é da terapia assim, né? Nossa, então isso quer dizer aquilo. Então eu não preciso sofrer tanto por isso. Olha só. Então, muitos dos sofrimentos, e eu aprendi isso com terapia, estavam na minha cabeça. Se eu chegar e disser pro outro não, e esse outro, porque eu não tinha coragem de dizer não para as pessoas. Então, assim, o que vai acontecer? Como se o mundo fosse desabar e eu fosse a culpada, né? Como se eu fosse instaurar uma guerra se eu dissesse não para alguém. Então, claro que com esse comportamento, as pessoas mais folgadas, eu atraía pessoas mais folgadas, elas que chegavam até mim, tinha sempre gente, né, folgada, essa é a palavra, que tava só querendo tirar um pedacinho ali, e todo mundo ficava em cima igual o urubu, mas não eram os outros a questão, porque quando a gente muda a nossa postura, tudo muda. E eu aprendi isso com a terapia. E eu vivo aprendendo, porque eu voltei, eu retomei. Hoje a abordagem é diferente, mas também a minha situação de vida é diferente, né? E Mas tem algumas tendências, alguns que a gente sempre vai cometer deslize, né? Mesmo sabendo na teoria o que é qual seria a atitude ideal para se tomar, porque a vida continua acontecendo. Então não é algo que você fala assim, fiz uma sessão, aprendi isso, nunca mais vou passar por isso. Vai ter coisa que você nunca mais vai passar, vai ter coisa que a vida vai trazer de volta para você e você às vezes vai errar de uma forma diferente, mas vai errar. Você vai tomar uma atitude e depois vai falar, não deveria ter sido dessa forma. E isso pode se repetir, né? Pode até ser um padrão. Até a gente entender, aí a gente já começa a ter o feeling, já fala, eu já reconheço isso aqui, então eu não quero pra minha vida. Não é isso que eu quero. Então, nesse primeiro momento, eu não conhecia, e eu acho que ela me ajudou muito nisso, que foi o desejo. Eu não tinha minha identidade. Quando você não tem sua identidade, você não se reconhece. Quem é a Débora? Não tem como você ter desejo. Por quê? Porque, assim, eu só comprava algo se eu precisasse. Porque também tem a ver com a gente viver muitos anos da nossa vida no modo sobrevivência. Então, assim, é preciso. Tá acabando. Acabou, não tem mais como. Então, eu vou fazer isso. Não era simplesmente, eu quero. E pronto, acabou. Eu vou fazer porque, eu tenho vontade. Eu quero comer tal coisa. Eu quero ir para tal lugar. Desejo. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha direito a ter desejo. Desde criança. Então, se você perguntasse o que você quer, eu não sabia. Eu sabia o que eu não queria. Não, lá é ruim. Não, comer isso também não. Mas assim, o que você quer? Não sabia. E aí eu fui me conhecendo, estava, como eu disse, numa fase muito complexa, então foi demorado isso aí, demorado entre aspas, né? Porque se você fica 10 anos numa situação ruim e você melhora 500% em um ano, né? É pouco tempo, né? Foi muita burrada que eu evitei fazendo essa primeira terapia, né? Nos próximos anos, e tem coisas que eu vou levar pro resto da vida, até hoje eu levo. Perguntas que ela fez, coisas que eu acho que pra ela eram óbvias desde o começo, mas pra quem tava vivenciando a situação ali no emaranhamento, eu comecei, e aí você vê de dentro, você não vê de fora, né? É muito mais difícil. E eu lembro que eu via, depois de algum tempo de terapia, eu consegui ver a situação de uma forma mais de fora. Então eu não estava ofegante, chorando as sessões inteiras, porque eu chorava muito nas sessões. E hoje em dia, eu acho que teve 2 sessões que eu chorei com essa outra psicóloga. Não que eu diga que tem a ver com a psicóloga, mas com a fase de vida, né? Com o protagonismo, digamos, eu não gosto muito desse termo, mas assim, com o fato de eu ter
aprendido mesmo a quem eu sou, sobre a minha identidade, saber separar o que é do outro. Quando eu falo em saber separar o que é do outro, não é só o problema, mas os gostos, né? É, o que significa, o significado das coisas, por exemplo, para o outro isso não é bom, mas para mim é. Então tá bom, tudo bem, você fica aí com a sua opinião, eu fico com a minha. E nem precisamos nos divergir ou brigar por causa disso. E também tem o seguinte, às vezes é a boazinha, eu tinha muito essa síndrome da boazinha, eu queria ser vista como a que ajuda, e isso uma coisa leva a outra, que aí você fica como injustiçada, você fica como a guerreira, como a que sacrifica, que carrega todo mundo nas costas, e no fundo você quer um reconhecimento por isso. E é um luto você abrir mão disso. Por quê? Porque você perde muitas pessoas. Claro que provavelmente você vai perder quem estava te sugando. Mas mesmo assim você sente mal, porque você estava querendo uma validação e de repente você não tem mais. Você era aprovada e era bem vista só pelas suas atitudes e não por quem você é. E você cultivou isso muito tempo, que foi o meu caso. Então eu cultivei isso, não veio do dia pra noite. Então as pessoas que estavam à minha volta, elas me sugavam porque eu deixava, porque eu permitia, né? Então, assim, tudo isso eu comecei a enxergar com a terapia. Muita coisa que talvez para outras pessoas até mais jovens que eu era muito óbvio, porque eu sempre tive amigos de várias gerações, de idades mais velhas e mais novos que eu via menina de 20 anos, eu já tinha mais de 30 nas costas, que pra elas eu falava, cara, fala tal coisa. Não aceita, fala não, que era muito óbvio. E pra mim era um peso dizer. Por quê? Porque é algo que a gente carrega há muito tempo. Outra coisa também que eu vejo é essa mente muito analítica. Eu sei que muita gente vê isso como qualidade, para algumas coisas é bom, mas quando você é muito analítico, ou seja, você é muito da teoria, você lê bastante, você estuda, você fica pensando demais. Então, muitas vezes você deixa de agir, você deixa de simplesmente contemplar e viver. Sabe quando você boia na água? Você simplesmente joga o seu corpo e boia. Você vai em ritmo de cruzeiro. Dá pra viver também assim. Não tem que ser ofegante. Não tem que ser pensando, e se eu fizer isso? E se fulano disser isso? Mas, outra coisa também que eu sofria demais dentro da minha cabeça. Se ele tá falando A, então ele quer dizer B. Se ele quer dizer B, então ele já passou por isso. Eu queria entender a pessoa, entender o que passava pela cabeça dela. Então eu lembro que teve uma sessão que me marcou também, com essa primeira psicóloga, que eu falei algo assim, falei assim, não, mas eu queria entender o que passa na cabeça dela, da fulana, do fulano, sei lá. E ela falou, Débora, não tem como. Pra mim era muito óbvio. Pra mim era muito óbvio que eu tinha que entender o que passava na cabeça das pessoas. Sendo que às vezes sendo que eu tô na terapia porque eu não tô entendendo nem o que passa na minha cabeça, né? Cada um com a sua demanda. Mas ela... E aí ela falou assim, não tem como. E que bom que não tem como, ela falou. Já pensou se a gente entendesse tudo que passa na cabeça de cada pessoa? Então você falou que com 10 pessoas uma coisa, você fala, fulano tá pensando isso de mim, fulano tá pensando... Não dá. Então assim, liberta, solta isso. E eu aprendi. Isso é um dos ensinamentos que a minha vida inteira eu vou lembrar de coisas que eu aprendi com ela. E nesse segundo momento, com essa outra terapeuta, qual foi a minha experiência? Tinha uma colega aqui de trabalho que modificou muito o jeito dela, assim, sabe? Ela estava numa fase, não sei se é da natureza dela, mas assim, muito passiva. Ela tinha pessoas que drenavam muito a energia dela. E eu, que já tinha feito terapia, que já tinha, em tese, melhorado, eu tava numa fase de muita baixa de novo. E aí eu vi muita diferença, né? Ela falou, nossa, o que tá acontecendo com você, né? Porque ela parecia estar com a energia muito baixa, ela não queria ir pra lugar nenhum, não queria conhecer ninguém. De repente, assim, em 2 meses, ela deu um giro, assim, de 180 graus na vida dela. Ela virou outra pessoa, assim, parecia que ela tinha mais ânimo e tal. E eu perguntei, e ela falou que ela começou a fazer terapia, me passou o contato, demorou pra eu entrar em contato com essa psicóloga.
E aí ela tem uma abordagem mais, ela confronta, ela é mais de falar, e ela deixa isso bem claro desde o começo. Se quiser fazer um teste, fazer primeiro para saber o que gosta, se não gosta, enfim. Ela tem uma abordagem bem diferente. Eu não sei te dizer o nome dessas abordagens. Ah, ela é fulana, é freudiana. Eu acho que a minha primeira era freudiana, mas eu não sei exatamente, porque ela postava coisas, né? Ela citava vários psicólogos, assim, na Jung, Freud, a primeira. Então, não sei te dizer qual, se ela tinha uma linha, assim, que ela adotava fielmente, eu não sei. Essa segunda eu também não sei, porque, como eu disse, eu não entendo, posso até perguntar. Mas o que eu sei é que é uma abordagem bem diferente. Eu tenho certeza que essa abordagem de agora não caberia a mim lá na fase que eu estava quando eu busquei a terapia a primeira vez. Então, assim, não sei se ela já me trata assim porque eu já tenho essa bagagem ou se é por causa do jeito que ela trabalha mesmo, né? Ou seja, talvez se a minha ex-psicóloga, se eu estivesse fazendo com a minha ex-psicóloga hoje, ela já teria uma abordagem diferente, provavelmente. Por quê? Porque hoje eu já entendo as coisas de uma forma melhor. Eu não tô como igual quando ela me encontrou nas primeiras sessões como um animalzinho ferido, né? Ofegante, arisco, machucado, chorando pra caramba, sem identidade. Era essa pessoa. E tô aqui pra dizer que a terapia, ela salva vidas. Eu sei que muita gente fala disso já, mas tente. Muitas vezes, eu vou te falar que para quem tem minimamente uma condição financeira, se você tem condição de fazer unha a cada 15 dias, ou se você tem condições de sempre fazendo alongamento de unha, de cílio, ou fazendo escova no salão, se você sempre compra roupas novas, enfim, alguma coisa que você investe em você, se você já tem dinheiro para isso, eu sugiro do fundo do coração você pegar esse dinheiro que você usava para essas outras coisas e usar na terapia, nem que você faça a cada 15 dias. Eu sempre fiz semanalmente. Por quê? Inclusive até na época da pandemia. Porque depois outras portas irão se abrir. Confia em mim. Você vai até economizar, coisa que você gasta hoje, que muitas vezes a gente é consumista por causa de algum vazio que existe na gente. E quando a gente se sente mais seguro de si, a gente até deixa de gastar outras coisas. E eu tô falando pra fazer isso, não é que a mulher não tem que se cuidar, não é. É muito fácil falar, você tá falando isso, mas você faz unha no salão. Mas quando, por exemplo, eu comecei a fazer a primeira terapia, eu não gastava nada comigo. Eu era uma pessoa que, assim, eu sobrevivia. Então, assim, eu vou vestir uma roupa pra eu não ficar nua. Eu tava desse tamanho, extremamente acima do peso, chorona, dramática, tudo que vocês imaginarem, porque uma coisa vai levando a outra, né? Você dorme mal, come mal, engorda, né? Etc. E aí, você economiza em comida, você economiza em várias outras coisas. Se é esse o medo, né? Se o medo de fazer inicialmente é a questão do dinheiro, eu falo, compensa economizar esse dinheiro de outra coisa, pelo menos inicialmente. Depois que você começar a colher os resultados, você vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Se você conseguir fazer quinzenalmente, precisar fazer semanalmente, você vai dar um jeito. Por quê? Porque a gente muitas vezes está atingindo, nós mulheres agora, vou falar principalmente com as mulheres, a gente não quer olhar para o que precisa ser olhado, então a gente olha para outras coisas. Então eu vou gastar com isso, toda semana tem um rastreio, uma encomenda. Então eu vou dar moral para um monte de caras se você é solteiro diferentes, ou então se você é casada vai aceitar umas situações totalmente indignas que não precisa. Não tô dizendo que você tem que a pessoa que confrontar e brigar e ser soberba e, né, e humilhar o homem, não é esse tipo de coisa. Mas saber se portar, mesmo que de forma elegante, mesmo que de forma. Dizer não, mesmo assim, falar: tudo bem, meu amor, eu te entendo, mas agora eu não quero, dessa forma não funciona pra mim. Saber dizer isso é de um poder muito grande, isso é de uma libertação muito grande que não tem preço. Uma unha no salão, um alongamento, um cílio no salão não paga isso. E eu falo isso porque eu vejo muitas mulheres
que estão descontando, assim, né, visualmente, em procedimentos. Não estou dizendo que não tem que fazer, né? Não digo nada o que você tem ou não fazer. O que eu quero dizer é que, se o problema for dinheiro, pegue o dinheiro que você gaste com outra coisa inicialmente e invista na terapia, que você vai colher frutos. Tem terapeutas que não são bons? Tem, como qualquer outro profissional. Então, se você iniciar e ver e não gostar do que você está fazendo, você pode trocar também de profissional. Pode ter certeza que ou você não está querendo enxergar as coisas ou o profissional não é muito bom. Não tem problema, muda de profissional. Mas é bom, é revigorante, é compensador. Você vai colher muitos frutos no final, e eu falo por experiência própria, tá? Então, não deixe de se cuidar. A saúde mental, como diz o nome saúde, ela é uma área da saúde, então a gente não pode entender que é um luxo. Não é um luxo cuidar da saúde mental. E outra coisa, é a nossa mente que comanda o corpo. Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente busca ajuda quando tá nas últimas. Então, assim, o casamento tá acabando, você tá quase entrando num burnout no serviço, você tá pra pedir demissão, você não aguenta mais, você já tá assim, geralmente é assim. Não tem problema se você tá nesse nível e buscar ajuda agora, nunca é tarde. Enquanto se a vida há esperança, mas se você não está nesse nível, não espere chegar. Porque tem muita coisa que a gente vive, às vezes a gente tá sofrendo justamente porque a gente não tem essa visão de fora. E quando chega um terceiro com a visão de fora, que muda, que mostra, né? Não é que muda, mas mostra pra gente que não precisa ser assim, a gente começa a enxergar de outra forma. A partir do momento que a gente se enxerga a vida de outra forma, as situações de outra forma, a gente vive mais leve, mais feliz. A gente é uma boa companhia para nós mesmos e para quem tá do nosso lado. E isso é muito bom. É esse o meu recado de hoje. Um beijo, gente.